Olha só, a proposta do Corinthians foi recusada por Matias Rojas. Corinthians tentando aí evitar um transfer ban. O Corinthians tem 45 dias, né, para entrar em acordo com o staff do meia paraguaio, que joga hoje nos Estados Unidos, e o Corinthians fez uma proposta e recebeu um não. A proposta foi recusada por Rojas, e é claro, eu tenho os valores para vocês. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Bastidores sobre Osmar Stabile e André Sanches na caixa, vamos lá. Existiu esse encontro? Sim, existiu, é verdade. Vamos lá. O que eu vou falar aqui para vocês agora é algo que eu apurei e algo que eu falei diretamente com o presidente Osmar Stabile. Então, acho que ele vai dar uma entrevista e vai falar a mesma coisa. É o que eu imagino. Ele disse o seguinte, Osmar Stabile, que realmente encontrou com o Andrés na caixa, mas ele alega que não sabia que o Andrés estaria lá na caixa. Ele alega que não convidou o Andrés para ir com ele nessa reunião, negociar com a Caixa. Ele alega isso. Ele alega que ficou surpreso quando chegou lá, o Andrés estava por lá, que não houve o convite. Ele alega que o Andrés não participou da reunião com ele, não participou, né? O Andrés não entrou na sala para participar da reunião com ele. Estou falando que o Osmar alega, e tudo que eu estou falando aqui, eu prezo pela verdade. O Osmar Stabile acho que vai falar isso numa entrevista, porque do jeito que a pressão tá grande pro lado dele, ele vai ter que falar, ele vai ter que dar uma entrevista, entendeu? Agora, eu não tô falando aqui que você tem que acreditar nisso ou não. Eu, como jornalista, eu tenho que simplesmente, né, ir lá, ouvir, tá certo, é o que eu vou passar. Eu poderia muito bem parar por aí, e trazer essa informação para vocês, e só. Só que eu fui falar com o presidente André Sanches, não recebi uma resposta dele, do ex-presidente André Sanches. Consegui falar com o Osmar, que disse isso, que foi para se reunir com a Caixa, não sabia que o Andrés estaria lá, não sabia disso, e que o Andrés não participou da reunião, e que ficou surpreso, né? Segundo o Osmar Stabile, a Caixa que convidou o Andrés, e tudo isso que eu estou falando para vocês, o Osmar Stabile me falou em um tom de chateação muito grande. Aliás, foi a primeira vez que eu vi ele nervoso. Ele falando, não sei por que fizeram isso comigo, eu não sabia que... Enfim, ele estava super chateado e falou que vai dar uma entrevista. Entendeu? É isso, sem criar muitas polêmicas também, foi o que ele disse, que foi pego de surpresa, né, que não entende por que fizeram isso com ele, que a Caixa que convidou o Andrés, eu acho que ele vai dar uma entrevista e falar tudo isso. Se ele está falando isso, ele, por exemplo, com essas palavras, que ele deve dar uma entrevista, ele vai, por exemplo, chatear ou arrumar algum conflito com o Andrés, entendeu? Aí eu fui falar com o Andrés, não recebi resposta. Eu apurei com pessoas próximas ao Andrés, as pessoas me falaram o seguinte, o Andrés não vai onde não é convidado. Deixou uma resposta no ar, porque eu fiz a pergunta.
Eu preciso da pergunta. O Andrés foi para lá convidado por quem? Pelo Osmar, pela Caixa, ou ele foi porque ele quis? E a resposta que eu recebi foi: o Andrés não vai onde não é convidado. Vocês entenderam? Eu poderia muito bem parar a apuração naquilo que o Osmar me falou. E aí, de pessoas ligadas ao Andrés, eu recebi essa resposta. Porque o próprio Andrés mesmo, ele acabou, né, não me respondendo. Se foi convidado pelo Osmar, pela Caixa, não houve essa resposta, pelo menos para mim. Eu ouvi praticamente todos os lados, só não vi o lado da Caixa, né? Só não vi o lado da Caixa. Mas tá bem claro que a Caixa aí, segundo o Osmar Stabile, avisou o Andrés da reunião, inclusive do dia que ia ter, né? Do dia que ia ter essa reunião. Agora, é uma situação realmente muito estranha, porque, né? Por que a Caixa avisou o Andrés para o Andrés ir lá? Sendo que o Andrés hoje não tem cargo, né, no Esporte Clube Corinthians Paulista, apesar de ter influência no mercado, né? Enfim, CBF, até na Caixa, né? A reunião era com o Osmar Stabile. Não faz muito sentido. Eu fui apurar, como todo mundo quer saber dele, e eu também quero saber. Como todo mundo quer saber, os Gaviões foram hoje lá para saber, né? A torcida quer saber. Eu fui lá ó, eu também quero saber. E eu recebi uma resposta. Só que mesmo recebendo a resposta dele, eu fui lá ver com o Andrés. E aí? E mesmo recebendo e com pessoas ligadas ao Andrés. Agora todo mundo quer saber como que ele esteve lá. Repito, pessoas próximas ao Andrés falaram para mim: o Andrés não vai onde não é convidado. Então, descarta a possibilidade que o Andrés foi lá porque quis. E chegou lá numa coincidência. Isso aí, meu irmão, isso aí não existe. Isso aí não existe, pelo amor de Deus. Isso aí não existe. Esquece que não existe. Esquece que não existe. Agora fica só a questão: quem convidou o Andrés? O Stabile alega que foi a Caixa que convidou o Andrés, que ele foi pego de surpresa lá, ficou chateado, né? Porque sabia que ia acontecer isso, que ele ia sofrer pressão. Então o Osmar Stabile, né? Se sentiu assim numa situação em que, qual é o termo correto? A Caixa convidou o Andrés e acabou expondo ele para o torcedor corintiano. Ele tá nervoso. Olha só, a proposta do Corinthians foi recusada por Matias Rojas. Corinthians tentando aí evitar um transfer ban. O Corinthians tem 45 dias, né, para entrar em acordo com o staff do meia paraguaio, que joga hoje nos Estados Unidos. E o Corinthians fez uma proposta e recebeu um não. A proposta foi recusada por Rojas. E é claro, eu tenho os valores para vocês. O Corinthians fez uma proposta para pagar 1 milhão por mês, sem entrada, em 40 vezes, velho. Aí fica difícil, né? Ficou um pouco complicado, né, do Matias Rojas aceitar. Mas o Corinthians não tem grana. O Corinthians está numa situação difícil. Eu apurei com uma fonte dentro do Corinthians hoje que o dinheiro da Nike, meu amigo, o Corinthians teve que pagar muita coisa que estava atrasada, direitos de imagem, fundos de garantia de vários jogadores, aqueles acordos que o Corinthians fez lá dos impostos, sabe? Cada prestação é de 3 milhões e 600. Qual que é o nome daquele acordo que foi o Duílio que fez? Tem um nome, que é um nome meio estranho, que é um acordo que o Duílio fez, e o Augusto deixou atrasar estava atrasando o terceiro mês. Só nessas 3 prestações aí já foram mais de 10 milhões, que cada um é 3 milhões e 600 prestações de impostos, né? Eu acho que é Perse mesmo. O que é isso, Jefferson? Eu lembro que não era RCE, não. É Perse, é isso mesmo, é Perse, o Jefferson. Exatamente isso, é Perse. É exatamente isso aí, o Jefferson acertou em cheio. Eu tava lembrando que era uma sigla estranha, é que eu não tô com o meu celular aqui, tá? É Perse, essa sigla aí, que alguma coisa referente a impostos, tá? Quando você teve que pagar 3 dessas atrasadas, a terceira tava vencendo, se vence a terceira parece que se lasca. E aí pagou. Só isso aí já foi mais de 10 milhões. Aí tem folha salarial. É isso aqui, ó, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Evento. O Corinthians pagou 3 milhões e 600, é o acordo, e o Corinthians tinha 2 atrasadas e a terceira vencendo. Perse é um parcelamento de impostos, é isso aqui.
Então aqui você tem a informação, meu amigo. Obrigado com vocês colaborando. Então o Corinthians teve que pagar isso, né? O Percy, são 3,6 milhões. Aí multiplica por 3, né? Nós estamos falando aí de mais de 10 milhões. Lascou. O Corinthians não tem dinheiro. Aí o Corinthians fez a proposta que dava para o Matias Rojas. O Corinthians fez uma proposta para pagar em 40 vezes. Aí eles falam assim, pô, 40 vezes, 1 milhão por mês? Aí eles falam assim, então faz o seguinte, 1.200 dá para a gente pagar. A resposta foi não. Mas eles têm sido bem receptíveis e a conversa tem sido bem diferente do que foi com o Santos Laguna, e eles prometeram fazer uma contraproposta ao Corinthians. Eles prometeram fazer uma contraproposta ao Corinthians. E nessa contraproposta, né? O Corinthians agora aguarda para saber. Eles talvez vão pedir um valor de entrada, o restante parcelado. E eu conversei com uma fonte muito importante, falou que não existiu ainda a contraproposta deles, tá? E o Corinthians aguarda para saber se vai aceitar ou não.